Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo aí com os amigos de vocês, posta no Stories, faz tudo. Me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui. Perdi a minha outra conta lá no Instagram, isso não é novidade pra ninguém. Essa já tá com quase 15 mil seguidores, então, por favor, gente, me ajuda lá a bater 15 mil seguidores no Instagram. É sobre isso e tá tudo bem. Faz todos os babados que vocês têm que fazer pra deixar a travesti famosa. Hoje eu vou contar pra vocês, vou compartilhar com vocês, na verdade, os meus segredos de como eu faço pra ser ativa em todos os meus programas. Quem me conhece já do TikTok, do Instagram, sabe que eu faço muito ativa e que a maioria dos meus clientes, eu vou dizer assim, 99% dos meus clientes só me procuram pra ser ativa porque eles sabem que eu já sou mais avantajada, então eles gostam disso e eles têm esse fetiche que a gente já sabe. Como que eu faço pra ficar de neca dura em todo o programa, tipo, vou atender, atendi 6 pessoas. Eu consigo, gente, ser ativa com os 6. Se eu tiver que fazer a penetração nos 6, eu consigo fazer a penetração nos 6. Como que eu consigo isso? Antes, eu vou voltar um pouquinho, porque tem algumas pessoas que estão chegando nova no canal e não sabem disso. Então, gente, já vou falar pra vocês que pra mim era muito difícil ser ativa. Muito, era tipo assim, raridade. Eu não conseguia. Eu cheguei na rua achando que eu ia ser só menininha, que os homens iam querer só, né, a bundinha. E não, eles só querem a parte da frente. Então eu tive que me acostumar. Enquanto eu não me acostumava em ser ativa, eu precisava fazer alguma coisa pra ser de fato ativa, ou pra pelo menos fingir que eu era ativa, mesmo sem eu ser, sem ter experiência nenhuma comendo alguém, porque, como eu falei pra vocês, eu já era praticamente maior de idade e eu nunca tinha sido ativa com ninguém. Eu nem me tocava, porque eu não conseguia, e tem isso num vídeo aí embaixo, que tá por aí, só vocês procurarem que vocês vão achar. Eu não conseguia ser ativa de jeito nenhum. Era muito problema pra mim ser ativa. Eu tinha um tabu com isso, porque pra mim, na minha cabeça, transexual, ela tinha que ser só garotinha, menina, não podia encostar na neca, tinha que tomar hormônio, tinha que querer fazer a cirurgia de resignação sexual. E isso tudo uma loucura da minha cabeça, eu era muito colorê. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Então, os meus primeiros anos que eu trabalhei na rua, quando eu trabalhei no Parque do Carmo, por exemplo, eu de fato não conseguia fazer ativa das primeiras vezes que eu cheguei. E eu também não conhecia Viagra, não tomava Viagra, não fazia absolutamente nada disso. Eu ia somente contando com a sorte mesmo e ia pra rua. É sobre isso e tá tudo bem. Eu ia só contando com a sorte, blá blá blá, ia pra rua, e quando alguém parava pra mim perguntando se eu fazia ativa, eu falava que não. Então a pessoa ia embora e pegava outra. Então eu tinha que dar algum jeito de conseguir fazer ativa. Acabou que eu acabei ejaculando pela primeira vez com uma maricona, que eu também contei aqui. A partir de então eu consegui fingir ser ativa. Eu já conseguia deixar a minha neca dura com as mariconas no carro. Às vezes ficava, às vezes não ficava. Mas a maioria das vezes eu conseguia deixar meio dura. Elas iam lá, chupava. Na hora de eu comer elas, eu não conseguia. Eu sempre dava algum truque, enfiava um dedo, fingia que tava enfiando. E uma loucura só. Eles acabavam percebendo, mas no final dava tudo certo. Enfim, quando eu comecei a ser ativa de fato. Comecei a ser ativa quando eu fui morar na casa de uma cafetina em São Paulo, na Zona Norte, que é a Carla do Facão. Fui pra casa dela, ela falou pra mim: amiga, você vai ganhar horrores de dinheiro se você começar a ser ativa, porque você é dotada, você é negro, os homens gostam disso, os homens querem neca. Então você vai ganhar um dinheiro bem na Barra Funda, na Rua das Necas. Então eu fui pela primeira vez pra Rua das Necas, na Barra Funda. E no meu primeiro dia lá, gente, eu já tirei a neca pra fora, fiquei na rua, né, fazendo isso. Não vou ficar falando por causa das diretrizes aqui do YouTube. Fiquei fazendo isso na rua e nesse primeiro dia que eu desci, eu já fiz R$400 na rua. Em um dia que eu desci. Eu fui de tardezinha com a minha amiga Sabrina, inclusive, um beijo pra Sabrina, que eu amo. Me ajudou super enquanto eu tava lá na casa da Carla. Ela também já era toda feita quando eu cheguei. Ela tinha acabado de se fazer inteira. Ser toda feita, gente, quando eu falo, é quem já é bombada, já colocou o peito, já fez de tudo. Já tem silicone, tanto industrial quanto a prótese, tá? A gente fala isso, é ser feita.
Enfim, ela me ajudou muito, ela me levava pra rua. Das primeiras vezes que eu cheguei, ela me ajudava a ir pra rua, a voltar pra casa, porque ela também só trabalhava de tardezinha, era raramente ela ia à noite. E eu também não gostava muito de ir à noite, então a gente já combinava, ia de tardezinha. No meu primeiro dia já na rua, tentando, né, me acostumar a ser ativa, perdendo a vergonha de deixar a neca pra fora na rua, eu já fiz R$400. Então eu comecei a pegar o gosto. Quando eu comecei a ver o dinheiro, eu comecei de... Aí tá, nesse dia eu não tomei Viagra, mas assim, pra ser ativa de fato e conseguir penetrar nas mariconas, eu tomei Viagra. Então, o babado pra mim foi tomar Viagra. Tomava Viagra todos os dias. Tinha dia que eu tomava 3 Viagras e eu ficava super preocupada, porque quando você toma muito Viagra, a pressão aumenta, né? E quando você chega no orgasmo, parece que você vai cair pra trás, que você vai morrer. Era horrível. Então, uma dica que eu dou pra quem quer ser ativa e tem uma certa dificuldade, não consegue deixar a neca dura. Primeiro de tudo, não ejacula no primeiro programa. Vamos supor, você trabalha na rua e você precisa fazer outros programas. Se você ejacular no primeiro, com o primeiro cara que sair com você, nos outros você já vai estar mais indisposta, você não vai conseguir, porque você não é acostumada a ser ativa. Eu, Lohane, hoje em dia, se eu sou ativa com um boy e eu acabo, porventura, ejaculando com ele, porque ele fala, olha, eu vou te dar mais pra você ejacular pra mim. Ok, eu consigo, gente, mas é porque eu já acostumei. Então eu consigo ejacular com um e logo em seguida sair com outro e deixar a minha neca dura, porque eu também sou insaciável, eu penso em sexo o tempo inteiro, eu já vivo da prostituição há alguns anos, então eu já estou acostumada. A maricona encostou a mão na minha coxa, meu pau sobe. Então eu já estou mega acostumada em ser ativa. Pra quem tá começando a ser ativa agora, não consegue, acha que não vai conseguir, eu indico, gente, tomar pelo menos um Viagrazinho. Porque assim você vai acostumando até você não tomar mais nada. No começo eu tomava muito Viagra. Tomava Viagra, até exagerava. Eu indico só um, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai exagerar no Viagra pra pressão de vocês não subir e dar problema, morre, ainda dá trabalho pra família. Pelo amor de Deus, hein? Então, gente, eu indico pra quem não consegue, não tá conseguindo fazer ativa, toma um Viagrazinho, assiste um filmezinho pornô e dali você vai acostumando, gente. As mariconas vão chegando, mostrando dinheiro, imaginam um menino do jeito aí que você gosta. E outra coisa que é importante, você tem, pode falar assim, tem um lado chato da prostituição? Tem o lado chato da prostituição. É chatinho? Tem cliente que é insuportável? Tem cliente que não tem química, não bate, você não consegue ser ativa, o cliente também não sabe ser passivo, ele não sabe o que ele quer, às vezes é um cliente sem realmente experiência, por mais que tenham muitos homens que saem com as trans, tem homem realmente que às vezes não vou dizer primeira vez, mas eles talvez não deram ainda, enfim, tem todo um contexto. Então, gente, você, infelizmente, querendo ou não, você tem que gostar do que você faz. Você tem que gostar de transar, porque se você gosta de ser ativa, você vai ter uma facilidade para ser ativa com seus clientes. Se você não gosta de ser ativa, aí já é um problema, porque você está fazendo algo que você não gosta, entendeu? E quando você não gosta de uma coisa, ou você se acostuma com essa coisa para ganhar o seu dinheiro, ou você de fato não faz e trabalha só como de outras formas, sendo só passiva, entendeu? Então, o que eu faço pra ficar com a neca de D dura? De D é dura. Vou trazer o glossário pra vocês, tá? O que eu faço pra ficar com a neca dura em todo o programa que eu faço? Igual, se chegar a 6 mariconas hoje, pra eu atender na minha casa, eu consigo ser ativa com todos. Mas por quê? Eu já acostumei, eu não tomo Viagra e eu não ejaculo no programa, só se eles me pagarem mais. E mesmo eles me pagando mais, vale ressaltar que eu gosto de ser ativa, eu prefiro ser ativa. Então eu já tenho uma facilidade pra colocar na boca deles, pra colocar onde eles quiserem. Já vou pensando num novinho, mentalizo um novinho da minha rua que eu já fiquei, ou alguém que eu queira ficar, eu vou mentalizando tudo isso. Algum date que eu gostei, eu vou mentalizando tudo isso na minha cabeça e eu consigo deixar. Porque não é todo homem que eu sinto tesão também, gente. Mas eu posso afirmar pra vocês que é muito raro eu broxar quando eu estou com uma maricona. Gente, juro pra vocês, ele pode ter 80 anos. Eu consigo.
É até meio loucura, mas é porque eu sou insaciável, eu sou a louca, assim, do sexo, eu gosto mesmo, então eu faço também porque eu gosto, sabe? Eu gosto de ser ativa, hoje em dia eu prefiro ser ativa, é mais fácil pra mim, eu ganho meu dinheiro rápido, eles vêm, se masturba, vai embora e me paga, ponto. Então é isso que eu faço, gente. O que eu fazia antes? Recapitulando aqui pra dar um up geral. Antes, no meu começo, eu tomava Viagra, porque eu não conseguia deixar dura de jeito nenhum. Então eu exagerava. Vocês, se quiser, toma só um, se não quiser também não toma, e só mentaliza. Eu tomava Viagra, colocava um filme pornô pra assistir e conseguia ficar com a neca de D, tanto na rua quanto se eu fosse atender em casa. 1, 2 Viagras pra mim era suficiente em uma noite. Porque como eu sou mais avantajada, dotada, os homens, eles querem me ver ejacular de qualquer jeito. Então, muitos pagavam pra mim já ejacular e eu precisava ser ativa depois de novo. E como que eu ia fazer? Então, eu acabava tomando um outro Viagra. Então, já teve noites na rua de eu tomar, tipo, 3 Viagras. Ok, que eu parto ele no meio? Eu parto ele no meio e tomo. Mas mesmo assim, tinha dia que eu tomava 3 Viagras na rua. Então, a partir do momento em que eu fui acostumando com as mariconas, me tocando, com as mariconas acariciando, porque tem todo um tipo de programa, gente. Tem um programa que o cara sabe te estimular, te beija, te pega. Tem maricona que sabe dar prazer a uma travesti, mesmo pagando. Te pega, te beija. Gente, tem todo um trejeito. Tem maricona que chega, não faz nada, só deita na cama e você que se vire. Faz a sua parte. Ele tá te pagando, você tem que se virar, você tem que adivinhar o que ele quer, se ele quer te dar, se ele quer te comer, a gente não sabe. Então tem maricona que é assim e tem maricona que já tá mais disposta a dar prazer. E tem também os que não são passivos, que são ativos, vão lá com a gata, mas eles gostam de pegar, como eu falei no outro vídeo, também te ver ejacular. Então é isso, gente. Eu consigo porque eu já acostumei. Eu não era acostumada a ser ativa, eu não conseguia, era muito difícil pra mim. Então os pontos principais pra você que quer ser ativa é: primeiro, ou você toma um Viagrazinho ou você fica imaginando, coloca um pornô, faz alguma coisa que você goste, que te dê tesão. O que te faz ejacular? Você tem que perguntar pra você mesmo, o que te faz ejacular? O que te dá prazer? Só penetração que te dá prazer? Então você tem que ver outras formas aí de você sentir prazer, sabe? O mundo do sexo é muito... Não sei a palavra, perdi agora a palavra, mas enfim. Então é isso. O Viagrazinho ou um filmezinho pornô, gostar de ser ativa, porque não adianta você também fazer forçado uma coisa que você não gosta só pelo dinheiro. Não adianta você fazer forçada. Ai, tô fazendo isso aqui forçada. Se é forçada, é preferível você nem fazer. Faz algo que você gosta. Gosta de ser passiva? Então cuida de você, da sua beleza, da sua pele, da sua unha, de tudo. E seja somente passiva. Quer ser ativa? Começa a gostar de ser passiva, começa a sentir tesão com os toques, começa a acariciar, pegar no braço de uma maricona e lembrar alguém que te pegava de algum jeito, ou imaginar uma pele mais macia, apesar de ser um pouco difícil, né, daqueles velhotes. Mas enfim, gente, é isso então. Eu de fato não conseguia ser ativa antes. Hoje eu consigo porque eu já acostumei, não tomo Viagra, não tomo nada, então eu digo pra vocês que é porque eu gosto de ser ativa e eu tenho uma facilidade por eu já ter trabalhado muito tempo na rua com a neca pra fora, com os clientes só querendo a minha neca, então acabei acostumando em ser ativa. E hoje eu não tenho dificuldade pra ser ativa com nenhum cliente que chegue. Então o fato principal que eu acho é você acabar gostando, porque antes eu não conhecia e eu não gostava. Vale ressaltar isso, gente. No nosso começo, a gente é muito assim, eu quero ser só passiva, eu quero ser só isso. Só que às vezes o pensamento da gente muda, você conhece alguém que você gosta de ser ativa e você acaba se descobrindo. Eu me descobri ativa, porque eu também não era ativa. Enfim, gente, o vídeo é sobre isso, não vou me prolongar para esse vídeo não ficar muito longo. Eu sou ativa, adoro ser ativa, até prefiro, tenho pavor de ficar fazendo chuca. Falo lá das minhas chucas de 3, 5 horas no TikTok, mas eu não gosto. Eu prefiro ser ativa. Beijos, deixa o like, comenta, compartilha, faz os babados aí. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Prometo tentar responder o máximo de comentários que eu conseguir.